dois textos da palavra de Deus, e os dois textos vão falar de mesa, de uma mesa preparada. Um dos textos é lá no Antigo Testamento, se você quiser abrir comigo, no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 12, segundo livro da Bíblia, fala de uma mesa preparada por ordem do nosso Senhor Deus. Então diz assim o texto, Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Diga amém, diga glória. Agora vamos lá no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, a partir do verso de número 17. Mateus 26, a partir do verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Diga amém, diga glória a Deus. As duas mesas, elas representam a mesma coisa, a Páscoa. A primeira mesa, no começo do mundo, por uma ação de Deus, foi pedido para que cada família do povo de Israel preparasse uma mesa.
para que eles pudessem cear, participar da Páscoa. Aqui no Novo Testamento, uma mesa com o mesmo princípio, mas com uma realidade bem diferente. Uma glória excepcionalmente maior do que o da primeira mesa. Mas essas duas mesas, elas falam de 7 coisas importantíssimas. Eu quero que você acompanhe e deixe o Espírito Santo comunicar algo no seu coração, falar dentro do seu coração. Porque essas duas mesas falam de famílias reunidas. Família é um propósito de Deus. Deus ama a família. No Antigo Testamento, Israel era a família de Deus. Não dava para ser o mundo inteiro, porque a humanidade tinha caído, se separado tanto de Deus, que não tinha como Deus trabalhar em cada coração para que todos pudessem ser a família de Deus. Então Deus separa Israel, para que Israel fosse a sua família. No Novo Testamento, há uma nova família que vai ser formada a partir de Cristo, uma família chamada Igreja. Os filhos de Deus, aqueles que sentam à mesa com o seu Pai. Amém? Mas as duas mesas falam de famílias reunidas. As duas mesas, elas falam de um cordeiro. Há uma ordem no Antigo Testamento para que cada família separasse um cordeiro para participar dessa ceia, desse banquete. No Novo Testamento, o cordeiro se chama Jesus Cristo. Mas as duas mesas exigem um cordeiro. É interessante que as duas mesas vão falar de sacrifício. Porque tanto no Antigo Testamento, aquele cordeiro seria sacrificado. No Novo Testamento, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele também será sacrificado. Amém, amado? Glória a Deus. As duas mesas, tanto a do Antigo Testamento como do Novo, elas falam de sangue. E o sangue que representa um pacto, uma aliança de Deus com os homens. No Antigo Testamento, Deus manda que, ao sacrificar aquele cordeiro, o sangue dele fosse passado na verga da porta, do lado de fora de cada casa. Então, o cordeiro, o sacrifício e o sangue. No Novo Testamento, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele representa o pagamento de uma dívida impagável pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos perdoados, libertos, transformados e temos a nossa dívida impagável, paga pelo próprio Cristo diante de Deus. E esse sangue, ele também simboliza um novo testamento, uma nova aliança, um novo pacto entre Deus e os homens. É muito importante a gente entender todas essas coisas, porque o que vai realmente realizar em nós
O que vai realmente transformar a nossa vida é a consciência que nós precisamos ter acerca daquilo que aconteceu naquela mesa. Amém, irmão? Eu preciso entender claramente o que é que Deus está realizando ali. Eu preciso entender o valor daquele sacrifício, daquele cordeiro, daquele sangue. Porque eu preciso me apossar pela fé desse sangue transformador, libertador, que encerra a minha dívida, que quita a minha dívida e me deixa justificado diante de Deus, que lava os meus pecados, que transforma a minha vida e me dá condições de ser um filho. Amém. Se eu não tiver consciência, eu quero chamar a atenção para esse fator da consciência. O apóstolo Paulo, falando sobre essa mesa, desse Novo Testamento, dessa nova aliança, ele diz que as pessoas que vierem a esta mesa sem ter consciência dessa mesa, elas estão participando para a sua própria condenação, porque elas não estão discernindo o valor, a glória que essa mesa representa. Paulo diz que é um problema seríssimo para alguém vir à mesa indignamente. E o indignamente é não discernir, é não saber. Lá naquela mesa de Cristo, havia um camarada lá que ele não discerniu. Ele era um traidor. Ele era alguém que tinha vendido o próprio Cristo. Mas ele estava na mesa. Mas ele não discernia a mesa. Ele não sabia ali o que estava acontecendo, que era uma aliança, um pacto, uma ação de Deus. Era Deus agindo para transformar nossa vida, para nos tomar como filhos por adoção, para escrever o nosso nome no livro da vida. Era algo grande demais para que alguém pudesse participar sem discernir. E Judas estava ali. E a Bíblia diz que quando ele lança a mão do pão, Satanás se apossa dele. A sua consciência já tinha sido apossada, agora o seu corpo será apossado pelo inimigo e ele sai dali endemoniado e vai se suicidar, porque ele estava no ambiente que ele não discernia, ele não compreendia o valor daquele ato. Eu sou muito preocupado com isso, amado. Quando nos levantamos e nos dirigimos a essa mesa, que o valor dessa mesa não está no seu aparato ou na sua beleza. O valor está naquilo que Deus realizou. O valor está na consciência de que houve um cordeiro, de que houve um sacrifício, que houve um derramar de sangue, que houve um pacto entre Deus e os homens, que houve uma porta aberta para nós, que aqui o Senhor Deus resolve o problema da humanidade. Amém, amado? Então ninguém pode vir a uma mesa como essa
sem discernir, sem saber o que está fazendo. E sabe, o apóstolo Paulo diz que é importante que nós, antes de nos dirigirmos a esta mesa, façamos uma introspecção, uma análise interior. Examinemos o nosso coração, a nossa consciência. Se de fato nós compreendemos, e não só compreendemos, mas somos participantes da obra redentiva de Deus em Cristo Jesus, e que essa mesa representa para nós o amor de Deus derramado através do seu Filho para nos unir a Ele, para nos fazer família de Deus. Amém. Então a questão está na consciência. Aquela mesa do Antigo Testamento, também a mesa do Novo Testamento, elas falam de uma família reunida, um cordeiro, um sacrifício, fala de sangue, mas ela fala de juízo. Porque Deus está julgando. Naquele tempo está julgando o povo do Egito que tinha transformado Israel num povo escravizado. Deus entra em juízo contra o Egito. Aquele sangue no umbral das portas era um sinal, porque à meia-noite o anjo da morte passaria por todo o Egito. E quando ele visse aquele sangue, ele não entraria naquela casa. Era um sinal. Mas se não houvesse sangue, o primogênito daquela casa morreria, de todas as casas. Então essa mesa fala de juízo. A mesa de Cristo, no Novo Testamento, fala que Satanás está sendo julgado, o pecado está sendo julgado, a morte está sendo julgada. Deus vai julgar tudo aquilo que é contrário a Ele, tudo aquilo que se interpõe à sua vontade. Primeiro, um julgamento. Deus entra em juízo contra o Egito, mas agora Deus entra em juízo contra todo mundo. Ele abre uma porta, mas ele vai julgar. Satanás está sendo julgado. O inferno está sendo julgado. O pecado está sendo julgado. Todo mal está sendo julgado. Porque Deus está agindo de tal forma que ele primeiro quebra o poder do opressor, ele quebra o poder daquele que nos aprisionava. O sacrifício de Cristo vai quebrar as correntes, vai quebrar as cadeias. Ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim, porque eu fui ungido para quebrar cadeias, para pôr em liberdade os cativos. Então ele entra em juízo contra o mal, ele entra em juízo contra o opressor, ele entra em juízo contra as cadeias, para nos libertar. Amém. Uma ação de Deus
vencendo a opressão, vencendo o mal. Eu quero que você tenha consciência de que esta mesa é para os libertos, para quem foi liberto, para quem não é mais prisioneiro, para quem não está mais amarrado, acorrentado. Você sabe que o homem sem Cristo, ele é um prisioneiro do pecado, das trevas, da morte. Então Cristo veio para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. Por isso que ele clamou, dizendo: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Ninguém precisa estar acorrentado. Ninguém precisa estar oprimido. Ninguém precisa estar preso em coisa nenhuma. A ação de Deus é uma ação libertadora, transformadora. Eu não sei como está o seu coração, como você entrou nesse ambiente. Talvez alguma coisa está te prendendo, amarrando, impedindo a plenitude da sua alegria, o prazer da presença de Deus. Talvez você esteja tão preso que não há em seu coração uma alegria para adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Talvez algumas situações possam estar encarcerando a sua alegria, o seu prazer de sorrir, de adorar, de servir, de amar, de glorificar o nome do Senhor. Diga amém, diga glória a Deus. Sabe, querido, quando Cristo nos liberta, Ele enche nosso coração de alegria, de prazer, para servir ao Senhor. Há um cântico em nosso coração, há uma alegria dentro de cada um de nós, há uma paz que permeia todo o nosso ser, que excede todo entendimento, gerado pelo Espírito Santo em nós. Amém, querido? Então essa mesa fala de juízo. Juízo contra toda opressão. Se há algo que Deus não aceita em nossa vida, é estarmos oprimidos por forças antagônicas. Porque então a nossa força, ela cessa, ela se extingue. Se Ele nos libertou, verdadeiramente somos livres. Amém. Então essas duas mesas, elas falam de uma nova aliança de Deus para com o homem. Eu quero que você entenda a aliança como a possibilidade de termos acesso a tudo que Deus tem e tudo que Deus é. Amém, irmão? Se você tem aliança, você tem acesso a Deus, a sua glória. Israel, embora não compreendia, não discernia, mas mesmo assim eles tinham pleno acesso à glória de Deus. Porque eles viram, através dessa aliança gerada naquela mesa, eles viram a glória de Deus se manifestando, abrindo o mar, libertando eles da escravidão. Eles viram Deus como uma nuvem sobre a sua cabeça, como uma coluna de fogo à sua frente. Eles viram Deus derramando maná
Deus suprindo eles. Eles viram durante 40 anos Deus suprindo todas as suas necessidades, os seus vestiários, tudo que eles tinham, tudo que eles estavam com eles era preservado por causa de uma aliança. Amém. Agora, essa nova aliança em Cristo, ela tem um efeito eterno. Aquela aliança com Israel, ela era passageira. Mas a aliança de Cristo, ela é eterna. Ela nunca vai se extinguir, ela nunca vai terminar. Eu preciso, nesse momento, nesse ambiente, ter a plena convicção de que eu sou filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, eu tenho aliança com o Pai. Amém, amado? Livre acesso. Nós temos livre acesso pelo sangue. Então, quando eu venho a essa mesa, eu venho a essa mesa como quem tem autoridade para entrar na presença de Deus, na mesa de Deus, diante de Deus. Amém, irmão? Alguém entende isso? Você consegue compreender a glória de nos levantarmos e virmos à mesa? Você consegue compreender que quando eu lanço mão do pão e do cálice, eu estou dizendo, Senhor, eu tenho livre acesso à Tua presença, à Tua glória. Eu tenho uma aliança contigo, Senhor. Eu sou Teu filho, Senhor. Eu fui lavado no sangue do Teu filho, Senhor. Nenhuma condenação há mais sobre a minha vida, Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu és tudo para mim. Eu glorifico o Teu santo nome, porque o Senhor transformou a minha vida. O Senhor me fez uma nova criação. Amém, amado? Por fim, as duas mesas falam daquilo que é mais importante de Deus para nós: nos libertar. Libertar de cativeiros. Israel ficou 430 anos aprisionado, comendo pão e bebendo água, regrado, sofrendo, sendo escravo, não tendo posse nem da sua própria família. Eu não sei se dá para sentir a gravidade que era para Israel. Eles não tinham poder sobre a sua própria família. Eles não tinham poder sobre nada. Até que Deus veio. Quando Deus vem, Ele vem para libertar. Porque Deus não suporta prisões. No dicionário de Deus não existem prisões, não existem cadeias. Ele quer o homem livre. Amém, amado? Totalmente livre. Em nome do Senhor Jesus, que não haja na sua vida nenhuma prisão, nenhum cadeado, nenhuma porta fechada, que você não esteja amarrado a nada, que não tenha nada cerceando o teu direito de liberdade, que você seja nesta noite uma pessoa livre, que você possa viver a glória da libertação, sendo livres, tendo livre acesso. Esta mesa de Cristo, ela abriu as janelas do céu sobre a nossa vida, ela nos deu acesso, ela nos deu um novo e vivo caminho até a presença de Deus, ela abriu a glória de Deus sobre a nossa vida, ela quebrou todas as cadeias do inferno, ela nos fez homens e mulheres livres para a glória de Deus. Diga amém.
Diga glória a Deus. E agora, irmãos, nós vamos participar dessa mesa. E eu não sei o que você pensa quando você ouve tudo isso. E talvez, por falta de discernimento, a gente ouvindo essas palavras, a gente resolve então que não deveríamos tomar assim. Esse não é o caminho. Você só pode não tomar a ceia se você também decidiu que você não quer ser liberto. Pastor, depois de tudo isso que eu ouvi, acho que é melhor nem arriscar, né? Eu disse que é perigoso, que eu posso morrer no meio do caminho. Eu não falei isso não, mas eu falei? Não falei que você podia morrer no meio do caminho, não. Aí você pensou, né? Querido, em nome do Senhor Jesus, somente se você já decidiu no seu coração que você não quer a vida eterna, que você não quer o teu nome escrito no livro da vida, que você não ama Deus, que você não está a fim de entender essa aliança. E nem Judas. Judas estava naquele ambiente e ele tinha a mesma oportunidade que todo mundo ali. Ele poderia se arrepender. Ele poderia pedir perdão, ele poderia fazer tudo, mas o coração dele não desejava isso. O coração dele já tinha negociado com outro senhor. Então a ação não é dizer eu não vou tomar a ceia porque achei que é muito difícil, porque eu ainda tenho algumas coisas me aprisionando. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Nós dizemos que uma das coisas mais importantes dessas mesas é o sangue. E o sangue, ele tem poder, de uma vez vertido sobre nós, nos libertar, perdoar, limpar, de uma forma completa e absoluta. Quando Paulo diz, examine o homem a si mesmo, ele está dizendo, olha, você tem uma oportunidade de se humilhar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não quero ser um prisioneiro. Isso acaba aqui e agora. Amém. Eu não quero. Eu não quero ser um escravo. O povo de Israel, quando saiu da escravidão, o seu corpo físico saiu, mas a sua mente, o seu coração estava escravizado. Quem sabe nesta noite, hoje aqui, o Senhor quer libertar o seu coração, a sua mente, a sua consciência, para que você venha a essa mesa com alegria no coração, dizendo, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, o Senhor me libertou completamente. Não existe mais nada em mim que me amarre, que me impeça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, antes de vir à mesa, nós vamos orar. E essa oração é aquela oração introspectiva, aquela oração que nós fazemos uma análise interior. E Paulo diz assim, e assim, coma desse pão e beba desse cálice, lembrando do Senhor até que Ele venha nos buscar. Amém, amado? Glória a Deus. Então se coloque em pé, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Prepare o seu coração agora. Nós vamos estar orando. E você vai colocar diante de Deus a sua situação. Se houver alguma coisa aí te impedindo,
O poder do sangue, o poder dessa mesa, o poder do sacrifício de Cristo vai te libertar completamente. E você crê, diga amém.